Nós, como seres humanos, temos algumas características que cabe a alguns lugares. Quando você vai para uma festa, até a sua vestimenta te identifica como tal. Quando você vai trabalhar, assim por diante. Mas quando nós estamos na presença de Deus e nós buscamos a face do Senhor, nós temos que ter algumas características. Coração aberto, quebrantado. Coração movido, coração totalmente envolvido com as coisas de Deus. É o mínimo que nós podemos fazer. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Vamos oferecer ao Senhor aquilo que lhe é devido, todo temor, toda seriedade, todo envolvimento. O maior envolvimento que você deve ter na sua vida é quando você está diante do Senhor. Ele é o maior compromisso seu. Ele é o grande amor e único amor da sua vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Todos acharam? Amém. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores, são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. Quando nós falamos de Jezabel, aquilo que nos vem à mente, a esposa de Acabe, a rainha pérfida, endemoniada, que desviara Israel do seu Deus. O Senhor Jesus manda uma carta à igreja de Tiatira, uma cidade pequena que teve a carta mais longa de todas as recomendações das outras. Uma igreja que tinha uma qualidade rara entre as outras igrejas. Uma igreja que não experimentara o definhamento. Uma igreja que ia de mais ou menos para bom, de bom para melhor, de melhor para ótimo, na questão das obras, na questão do zelo, na questão do amor. Uma igreja que estava crescendo, e uma igreja que recebe do Senhor Jesus um elogio sobre as obras, o serviço, a fé, a paciência e sobre seu crescimento. E uma igreja que recebe uma reprovação muito intensa quanto à permissão da doutrina que uma mulher que se dizia profetisa ministrava e ensinava a igreja. A igreja de Tiatira estava sofrendo com os ensinamentos dessa mulher, porque ela ensinava a igreja de Tiatira
a adequação ao mundo. Era uma mulher que dizia que os cultos, quem sabe na época de Tiatira, em Tiatira, o deus Apolo, o deus Sol, era o mais adorado na cidade de Tiatira. E havia era uma cidade rica, pequena e rica, e havia, quem sabe, muitos jantares, muitas festas, muitas comemorações, e todos esses jantares e essas comemorações eram feitos a deuses. E essa mulher dizia que não tinha problema nenhum dos cristãos participarem desses jantares, que não havia problema nenhum dos cristãos estarem no meio disso tudo, e começava um café, começava um jantar, começava um almoço, e consequentemente ia-se às práticas imorais, que era a fornicação. Então, eu gostaria que você olhasse a igreja de Tiatira como uma igreja que tinha amor uns pelos outros, como uma igreja que tinha fé, que tinha paciência, que tinha obras, uma igreja totalmente ativa. Imagina hoje uma igreja ativa, uma igreja que trabalha, uma igreja que socorre os seus, uma igreja ótima para se frequentar. Mas uma igreja em que havia alguém que disseminava uma doutrina universalista. Uma doutrina que nós, como cristãos, não podemos ficar ultrapassados. Que nós devemos sim participar de tudo aquilo que evolui, de tudo aquilo que o mundo declara. Que nós temos que participar, nós temos que estar envolvidos, nós não podemos ficar de fora, nós não podemos ser um povinho retrógrado, careta, um povinho ultrapassado. Jezabel pregava, essa mulher, provavelmente o nome dela não era Jezabel, mas é que o espírito de Jezabel estava sobre ela, porque o nome de Jezabel significa, Baal é príncipe. E ela provavelmente não chamava um nome horroroso desse, mas o mesmo espírito, depois nós vamos conferir, de Jezabel estava nela, porque ela pregava, a doutrina dela era: nós temos que estar dentro da modernidade. Nós temos que estar no meio desse universo. Diga comigo, universalismo. É o que está acontecendo hoje em dia. A igreja, ela está se adequando ao mundo e pouco a pouco as diferenças estão sumindo. Você observa que não existe mais diferença de um cristão com uma pessoa ímpia. O cristão se sente ultrapassado, se sente atrasado ou perdendo quando ele não está no meio. Qual é o problema de eu participar de um show? Não tem problema nenhum eu estar lá no meio de pessoas que bebem, eu estar lá no meio de um lugar que enfatiza, que adora as emoções humanas, que vislumbram as canções mundanas, humanas, onde Satanás está. Qual é o problema? Eu sou cristão, o importante é que eu não faço o que eles fazem. Como não, se você está no mesmo lugar deles? Então Jezabel era mais ou menos assim, sabe? Ela pregava essa universalidade, que o cristão, ele tinha que estar a par, ele tinha que estar dentro das modernidades, porque era uma igreja que se situava numa cidade rica, numa cidade que estava marchando para a modernidade. Então Jezabel estava colocando essa doutrina, levava o povo à adequação com as práticas imorais da época, para que a igreja não ficasse ultrapassada, levava o povo a acreditar que não tinha nada de mais em participar do que o mundo oferecia. E esse é o espírito de Jezabel. Jezabel diz: Baal existe, o príncipe Baal existe. Existe ou não existe? Existe. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis. Nós vamos falar um pouquinho sobre 3 obras de Jezabel. E 3 obras do espírito de Jezabel nos dias de hoje. 1 Reis, capítulo 18. O Senhor Jesus disse que colocaria Jezabel numa cama de enfermidade e que daria tribulação a todos aqueles que a seguissem. E que
a liderança da igreja de Tiatira tinha que decapitá-la, que tirar a autoridade dela. Como se tira a autoridade do espírito de Jezabel no meio da igreja? Como é que este espírito está agindo nos dias de hoje? Quais são as obras deste espírito? Em uma igreja tão moderna, em uma igreja de porta larga como nós estamos vendo, em uma igreja tão permissiva, em uma igreja que não é agressiva. A igreja do Senhor Jesus, a característica principal dela é ser agressiva. Ela derrubará as portas do inferno. Hoje a igreja não derruba nem tiririca, que já nasce deitada, que dirá derrubar as portas do inferno, meu irmão. A igreja não é agressiva. Os cristãos não são mais agressivos. Somos dominados por uma conivência, por uma apatia, por um marasmo, onde nós olhamos e observamos as coisas e tudo está ficando natural para nós. Tudo está caindo dentro de uma normalidade. E a igreja está tentando acompanhar essa disfunção moral universal. E a igreja está tentando acompanhar essa universalidade, perdendo as suas raízes, perdendo a doutrina, perdendo a palavra, perdendo o amor à verdade. O espírito de Jezabel, a primeira coisa que ele ataca é a unção profética da igreja. Diga comigo, a unção profética. Você sabe por que o Senhor colocou a profecia no meio da igreja? Não é para que você soubesse que marca de carro iria comprar e nem a cor nem a placa dele. A profecia está dentro da igreja com um objetivo. A palavra profética está dentro da igreja para exortar, para transformar, para curar, para livrar do pecado. O sinal da profecia em uma igreja ou na vida de alguém é o amor pela verdade. Quem é profeta? Aquele que ama a verdade, aquele que preza pela verdade, aquele que luta pela verdade. Esse é profeta. O profeta é aquele que sente náuseas quando olha, quando está diante de algo errado. É impossível detê-lo, é impossível comedi-lo. Ele é tomado por uma força maior do que ele, maior do que o racional dele, e ele impõe aquilo que está escrito. Esse é o profeta. Diga amém. E o espírito de Jezabel já tirou isso da igreja em grande parte. Hoje os crentes não gostam da verdade. Hoje os cristãos preferem uma boa, macia, confortável mentira do que uma dura, mas excelente, poderosa verdade. Hoje é muito mais fácil você ter um povo que ame a verdade, que ame a mentira, do que você ter um povo que ame a verdade. Porque a mentira, ela conforta. A mentira, ela tranquiliza. Tudo isso de uma maneira mentirosa e superficial. O espírito de profecia tem que estar dentro da igreja. Ou seja, os filhos de Deus devem amar a verdade, viver na verdade, lutar pela verdade e fazer a verdade valer. 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O que é Jezabel? Qual foi a primeira obra dessa mulher? Qual é a primeira obra desse espírito no meio da igreja? Qual é? Destruir a profecia. Destruir o amor à verdade, destruir o envolvimento que nós temos com a verdade. Vamos ver um pouquinho o que é profecia, porque infelizmente até isso deturparam. Profecia é um dom maravilhoso. E as pessoas acham que profecia é alguém chegar para você e dizer: assim diz o Senhor, que você está sofrendo muito, mas que o Senhor é contigo. Oh, para aí.
Hã? O que é profecia? Assim, você está sofrendo muito porque você deu brecha nisso, nisso e nisso, e você pecou nisso, nisso e nisso. Se você não se arrepender, tua cabeça vai rolar. Isso é profecia. Hã? Assim diz o Senhor: eis que Deus está trabalhando por ti, e que você vai ter conforto, e que nananana. Vamos lá comigo? Ninguém pode com a Bíblia, né? Por isso que eu amo a palavra de Deus, sabia? Meu irmão, pode inventar, pode fabricar, pode falar, pode vir anos a fio. A palavra de Deus mata. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Jeremias 28, vai lá. Vai comigo em Jeremias capítulo 28. Você gosta de profecia, meu irmão? Ou você gosta de mentiras, de lorota? Hã? Do que é que nós gostamos? De ficar com conversinha, porque tem gente que vai atrás de benzedeira, né? Não sei por que Deus está falando comigo esses dias tanto sobre isso, né? Nós somos de uma raiz católica. E os crentes não se convertem na totalidade, eles gostam de benzedeira. Meu irmão, se você dobrar o joelho no chão, e Deus não falar com você pela palavra, e Deus não falar com você, você está mal. Você está mal. Você está igual Saul. Deus não falou por Saul, em Saul com Urim, não falou com Saul em Tumim, não falou com Saul em sonho. O que ele fez? Foi buscar a feiticeira. Se Deus não fala com você pela palavra, Ele não usa o irmão, Ele não fala com você em sonho, porque é o último. O último é o sonho. Então vai buscar a feitiçaria, que o teu negócio está na feitiçaria. Foi isso que Saul fez. Os filhos de Deus, Deus fala com os seus filhos. Amém? Você não manda recado para o seu filho, só se você tiver de mal dele. Você fala com seus filhos, e face a face, é ou não é? Se você busca Deus e Deus não fala com você, você está em maus lençóis. Que cristianismo é o seu, que evangelho é o seu, que conversão é a sua. Que uma pessoa que você não conhece a vida, o crente vai lá, buscar benzeção, está lá profeta, vive numa vida miserável. Geralmente é tudo assim, é igual pai de santo. Uma vida miserável, aquela casa caindo aos pedaços, aquela sujeira. Vai lá o cristão pedir benzeção. Ô meu irmão, se enxerga. Se enxerga. Está lá com a vida destruída. Está amaldiçoando você, mas bem feito, tem que amaldiçoar mesmo. É ou não é? Você tem que buscar aqui, ó. O que os joelhos te trazem, a comunhão com Deus, a aliança com Deus, é isso que nós temos que buscar. Diga amém. Amém. Jeremias confrontando os falsos profetas, ele disse assim, versículo 8, Jeremias 28, os profetas que houve antes de mim e antes de ti acharam, Jeremias 28, 8, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras. Profecia é contra grandes reinos. Acerca do quê? Acerca do quê? O profeta é para falar contra o pecado. O profeta é para pregar a verdade. O profeta é para trazer alerta. Não é assim de Senhor, tu vai comprar um carro. O Senhor está me... Que baboseira é essa aí, meu irmão? Hein? Qual é o verdadeiro profeta? Ele fala sobre peste, sobre praga, sobre erro, sobre condenação. Ele ama a verdade. E a igreja tem perdido essa característica. O amor pela verdade, o amor pelo certo, o amor pelo correto, a inclinação e a redenção minha e sua diante da sã doutrina. E ele diz assim, olha, é o seguinte, se um profeta falar alguma coisa boa, ele só é profeta de Deus depois que a coisa boa acontecer. Ele diz assim, ó, o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, aí sim, só depois do cumprimento da profecia, é aquele quem o Senhor enviou. Do contrário, meu irmão, o profeta fala de guerra, de peste, de condenação contra o pecado. Eu quero que você vá comigo em 2 Timóteo 3. Vamos ver o que o profeta Paulo diz. Vá lá, 2 Timóteo, vá comigo, capítulo 3. O profeta Paulo falou a Timóteo
algumas situações que eu e você iríamos viver, que haveria em nosso meio um desamor à verdade, haveria em nós uma relutância contra a sã doutrina. O que o espírito de Jezabel faz? Ele faz com que nós não nos sintamos à vontade com a palavra, com a verdade, com o confronto. 2 Timóteo capítulo 3, todos abriram? Sabe, porém, isto que nos últimos dias, são estes dias, sobrevirão tempos trabalhosos, eu que o diga. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso é uma profecia. Avarentos, presunçosos, que acha que é quando não é. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Seja bem-vindo à situação contemporânea. É isso aqui. Paulo avisa Timóteo que a igreja nos últimos dias seria assim. Olha aí. É isso aí. No que a igreja tem se tornado, no que os homens para onde têm se voltado, todas essas características nos cristãos e essa inclinação pelos prazeres e pelos deleites, ao invés do amor à verdade. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Que haveria um tempo em que os crentes não iriam gostar da verdade, não iriam gostar da sã doutrina, iriam buscar uma doutrina perniciosa, contaminada, onde tudo é permitido, onde pode, qual é o problema? Qual é o problema fazer isso? Ah, mas a Bíblia diz, não ameis o mundo e o que no mundo? Se alguém ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, mas isso não tem problema, isso não tem importância. Eu vou à igreja, faço o meu desencargo religioso e eu posso. Qual é a questão? E o incrível que está aparecendo, que não é o problema que Paulo diz, que eu vejo o maior agravante aí, não é o povo querer a falsa doutrina, não é o povo querer essa situação adequada ao mundo, é que seriam também pastores que pregariam conforme o querer e o desejo do povo. Isso é que é o pior. Aí ele diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula, conto que se conta, imaginação, mentiras, coisas que se inventam, mitologia. Vai lá no teu dicionário e procura que você vai ver. Fábulas, coisas que se inventam, coisas que se contam. Quanta coisa, você que já está há algum tempo no Evangelho, modernismo passou pelo Evangelho, é ou não é? Quanta coisa. Grudar na parede, cair para trás, cair para frente, cair do lado, cair à direita, cair à esquerda. A igreja não melhorou em nada, é ou não é? Hã? É ou não é? Dormir no Senhor, dorme, repousa no Senhor. Aí ficava lá estirado. Quanta coisa passou. Passou. E a igreja? Cada vez pior. Cada vez menos desejando a verdade, cada vez mais distante da doutrina, cada vez mais distante daquilo que Deus tem. Você não precisa de movimento, nós precisamos de atitudes que nos identifiquem como cristãos. É isso que nós precisamos.
Ah, movimento tal, movimento tal, movimento tal. Jesus vai voltar e você vai estar em qual movimento? Essa é a grande pergunta. O que nós precisamos é ter raízes, é estarmos alicerçados aonde? Na rocha que é Cristo. Paulo diz: amontoarão para si mestres, segundo a sua concupiscência, porque terão coceiras em seus ouvidos, vão gostar dos seus discursos, das suas fábulas, não amarão a verdade, abandonarão a verdade. O espírito de Jezabel tem matado o espírito de profecia da igreja. É raro existir na igreja pessoas que amem a verdade e ofereçam e doem a sua vida pela verdade. Hoje em dia é caminho paralelo, doutrina paralela, é quase, mas não é, mas parece, tá bom. Discípulos de quem? De Caim. Eu ofereço isso. Se o Senhor não quer problema do Senhor, vou me irritar, vou ficar nervoso, vou sair dos teus caminhos, vou parar de orar, vou sair da igreja. A questão que nós precisamos entender é que o espírito de Jezabel está sobre a igreja, atacando a igreja, fazendo com que as pessoas se sintam mais confortáveis, mais à vontade, com meias verdades ou com verdades paralelas. A verdade paralela não salva, as meias verdades não salvam. Quem salva é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, e não uma verdade ou uma das verdades, Ele é a verdade. E você não pode perder esse espírito de profecia, você não pode perder esse amor à verdade, esse prazer, esse gosto de saber que você deixou o mundo, deixou as coisas lá fora, e você está dentro de uma igreja, e o próximo destino seu é o céu. Você precisa entender isso, porque se você for para frequentar uma igreja e ir para o inferno, vale a pena, meu irmão? Não vale a pena. Quantos frequentadores da igreja não ouvirão naquele dia? Mas Senhor, vão dizer: eu frequentei, eu fiz, eu aconteci. Eu não te conheço. Não coloquei mesa para você, não me assentastes na minha mesa, não comestes comigo, não dividistes a vida comigo, não amastes a verdade. Mas Senhor, eu fazia tudo que a igreja mandava. Mas quem disse que a igreja é sua senhora? Eu sou o seu senhor. Só porque você estava dentro da instituição eclesiástica, você tinha que estar dentro dela e em mim. É isso que você precisa e que nós precisamos entender. Você tem um espírito de profecia, meu irmão? Você ama a verdade ou você é um brasileiro espiritualmente? Que dá um jeitinho para tudo, deixa tudo para a última hora. Eu tenho a impressão que aquelas 5 virgens nécias devia ter alguma raiz latina. Você não acha? Porque dizem que brasileiro deixa tudo para a última hora. E eu acho que aquelas 5 virgens devia ter alguma raiz latina. Deixar tudo para a última hora, deixar tudo para o último momento. Sem óleo, sem arrebatamento, sem precaução, sem prudência, sem arrebatamento. Sem céu, sem nada. E o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, devemos buscar o quê? O espírito de profecia. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo falando sobre os dons de línguas e profecia, ele diz assim no versículo de número 3. Para que serve a profecia? Para edificação, para exortação e consolação. Você é um profeta na vida do seu irmão? Você olha para ele e você diz assim: para de ir atrás de benzedeira. É ou não é? Para de ir atrás de benzedeira. Se você mostra essa futilidade, se você mostra que você não tem firmeza, se você mostra que você não tem precedente, como é que você vai para o arrebatamento, meu irmão? Veja o que está escrito em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. A profecia tem que edificar. Fala para exortação e para consolação.
exortar, pôr de pé, aprumar. Isso é o espírito de profecia. Jezabel tem tirado, o espírito de Jezabel tem tirado do meio da igreja essa comunhão, essa amizade, essa abertura, essa capacidade de um irmão chegar para o outro. Ele fala nas costas, mas não fala na cara dele. Nas costas ele fala. Aquele irmão está errado, aquele irmão vai acabar perdendo a alma, aquele irmão vai acabar desviando, mas ele não chega na face do irmão e diz para ele: você está errado, você não está vendo que você está numa crise de soberba, você está cego. Irmãos, o que custa nós cumprirmos a palavra? Que ética é essa, que você vê o seu irmão perecendo, sendo destruído e não faz nada por ele? Será que nós vamos ser condenados pelos extremismos que nós somos? Que ética é essa? Que você olha e vê o irmão sendo destruído e não faz nada. E eu quero te dizer uma coisa: os viciados em benzedeira geralmente levam os outros fracos para a benzedeira também. Tem sempre os fracos do rebanho. Sempre vai ter. Eu vou dar uma pesquisada, porque deve ter gente viciada em benzedeira aqui na igreja. Não é normal. Eu vou colocar o meu joelho no chão e falar: Senhor, mostra, porque eu preciso exortar isso aí. É ou não é? O espírito de Jezabel, ele trabalha no meio do povo de Deus, tirando o amor à verdade, tirando o apreço à verdade, para que os cristãos aceitem tudo aquilo que Satanás vai colocando dentro da igreja, tirando a principal característica da igreja, aquela que ama a verdade e proclama a verdade. A principal característica nossa é que amamos a verdade, professamos, declaramos e vivemos pela verdade. Esse é o espírito de profecia, que nos faz dar a vida pela verdade da palavra de Deus. Segunda ação deste espírito de Jezabel. 1 Reis, vá lá comigo, capítulo 19. Esse espírito de Jezabel que trabalha dentro da igreja, e você pode vê-lo, e você pode percebê-lo, e você pode, se você prestar bem atenção, até identificá-lo. Ele trabalha naqueles que estão passando momentos difíceis também, para fazer com que eles sejam convencidos, se sintam fracassados, se sintam desmotivados, se sintam sozinhos. Preste bem atenção. Quando você estiver passando por uma situação difícil, por uma situação indefinida na sua vida, você precisa tomar muito cuidado, porque o espírito de Jezabel procura uma brecha, uma entrada na sua vida, para convencer-te que o seu trabalho foi vão, que você deve desistir, que você deve retroceder, que você está cansado e que você fez tudo do melhor e não foi valorizado, que você trabalhou e remou e lutou para nada, e que você, nessa situação em que se encontra, está totalmente longe dos cuidados de Deus, e que Deus não está contigo. O espírito de Jezabel trabalha na mente, no coração das pessoas que sofreram algum tipo de decepção, algum tipo de frustração, ou uma repreensão da parte de Deus, ou estão passando por um momento de interim entre o deserto e a glória, entre o vale e a glória, e neste período de transição, onde não se sabe muitas coisas, onde não se enxerga muitas coisas, onde não se define o que está acontecendo, este espírito entra para desmotivar você, para levar você à tristeza e ao abatimento, de tal maneira a te convencer a desistir de tudo. Eu te apresento o espírito de Jezabel, aquele que tem feito muitos cristãos retrocederem,
aquele que tem feito muitos cristãos voltarem atrás, achando que estão sozinhos, achando que está tudo acabado e que todo o trabalho deles foi em vão. Em 1 Reis, capítulo 19, você vê algo comigo, em versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Elias era um homem forte, um homem destemido. Mas só existe uma maneira de você vencer o espírito de Jezabel. Sua força não vale, suas experiências com Deus. Elias teve muita experiência com Deus. Quando você é atacado por este espírito, e ele tenta te convencer que você está sozinho, e que todo o seu trabalho foi inútil, e ele tenta te convencer que a sua situação é maior do que o Senhor teu Deus, só existe uma maneira de você livrar-se dele. Não é pela sua força, não é pelas suas experiências passadas, não é pela sua habilidade. A Bíblia diz assim, versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zibro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Se você olhar essas palavras, você não as identificam como o grande Elias. Um homem que confiava em Deus acima de tudo. Um homem que dependia de Deus acima de tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Não ignore o poder de persuasão de Satanás. Paulo disse aos Coríntios: vocês não podem ignorar os ardis dele. Não ignore o poder de persuasão de Satanás. Não pense nem ache que com você não funciona. Você não sabe o que uma tristeza, o que uma solidão, o que uma decepção e uma frustração é capaz de fazer nas mãos do seu inimigo, do inimigo de sua alma. Não ignore o que Satanás pode fazer quando estiver de posse, ou tenha uma brecha, ou tenha um lugar em seu coração, numa situação de tristeza, de abatimento. Não ignore o que Satanás pode fazer, não faça isso. Tolas são as pessoas que ignoram os ardis do diabo. Não ignore isso. Quando você está triste, você não pensa, você sente. Quando você está abatido, você não pensa, você sente. Quando você está frustrado, decepcionado, cansado, desmotivado, sentindo-se vazio, sozinho, achando que todo o seu trabalho foi vão, achando que Deus não tem mais interesse em você por causa da sua situação, você está à mercê de indução satânica. Então não ignore o que o diabo pode fazer com isso. Elias, naquele momento, fala com Deus. E ele retrata e relata aquilo que sentia. Deus não o levou para o deserto. Elias caminhou para o deserto porque queria ficar sozinho. Quando você está em situações de sofrimento, de uma situação terrível, você mesmo encaminha a sua alma para o deserto, para a solidão. Este é o primeiro erro. Estar sozinho, isolar-se, achar que as pessoas estão te olhando, achar que as pessoas estão te cobrando, achar que as pessoas estão te rotulando. Mesmo se estiverem, você tem que lutar e ficar socialmente no meio do povo. O deserto é um lugar ótimo quando você mesmo se encaminha ao isolamento, para que Satanás faça cabeça, coração, corpo, mente e sua cova. Não se isole.
Você tem que estar em comunhão, você tem que estar no meio dos irmãos, você tem que estar no meio da movimentação espiritual, onde o Espírito Santo está trabalhando. Elias se ausenta e vai para o deserto, e lá faz oração, dizendo: Deus, eu não quero mais viver. Meus pais morreram, eu quero morrer também. O Senhor tem promessas para mim, mas eu estou muito cansado para elas. O espírito de Jezabel, ele dá uma dimensão ao seu problema maior do que ele existe. Dá uma dimensão aos seus sentidos, aos seus sentimentos mais do que é. Você fica ofendido, mas o espírito de Jezabel aumenta, dizendo que você foi humilhado, tripudiado, que você é isso e aquilo outro. Ele faz com que os crentes e os filhos de Deus deem uma proporção enorme ao seu sofrimento. E o seu sofrimento não é tão grande assim. Muitos passaram por coisas semelhantes, e diz Pedro, ainda muito piores do que essas. Mas o espírito de Jezabel, ele te formula, ele te induz, dizendo: olha o que aconteceu com você. Você é filho de Deus, porque você está passando por isso, porque você está sofrendo isso. Olha, você foi tão fiel, tão zeloso, tão cuidadoso. Você se dedicou tanto, você fez muitas coisas certas. O porquê isso está vindo sobre você? E ele começa vagarosamente instruindo você e aconselhando você a se insurgir, a se levantar contra Deus. Porque quando você abandona as promessas, quando você não acredita mais que Deus está com você, quando você não consegue entender que Deus tem os seus planos, e Ele tem a trajetória, e nem toda a trajetória de Deus é feita em lugares floridos. Medo, insegurança, estou só. Não vejo mais sentido nas promessas. É isso que o espírito de Jezabel faz. Ele faz com que os cristãos se entreguem de tal maneira ao cansaço, de tal maneira às tribulações, às angústias, que os cristãos se tornam mendigos à beira do caminho. Jesus é o caminho, e eu não sei como os cristãos criaram à beira deste caminho. Eles não conseguem andar com o rebanho, eles não conseguem crescer com o rebanho, eles não conseguem marchar adiante, não conseguem se desvencilhar de coisas passadas e ruins, eles não conseguem olhar para o autor da fé, eles não conseguem olhar para diante e buscar ainda aquilo que não veio. Eles ficam parados, escanteados, à mercê daquilo que vai vir. Mas vai vir o quê? Quando você tem que ir de encontro. A jornada entre você e a sua promessa é uma jornada ambígua. Ela vem de um lado e você vem de outro, e os dois se encontram diante do trono de Deus. Você e a sua promessa, ambos caminham um em direção ao outro. Mas o espírito de Jezabel quer que você busque sombras de zimbro, beiras de caminho, e que ali você fique estagnado, parado, amedrontado. Alguém tão forte, alguém que venceu tanto. Sabe o que dói o coração? Você olhar para um cristão que está sendo acometido por este espírito, e você olha para ele, e você rebobina rapidamente a fita da vida dele. Ele venceu principados, venceu potestades, venceu crises conjugais, crises financeiras, venceu desastres, venceu acidentes, venceu coisas horríveis e horrorosas deste mundo tenebroso. E você olha para ele, e ele está debaixo do domínio do espírito de Jezabel, e você diz: eu não me conformo. Alguém que matou tantos profetas, abrindo mão de tudo, tão cansado o suficiente para desistir, tão cansado o suficiente para não querer seguir. Quanto você já venceu na sua vida? Pelo que você já passou na sua vida, tudo que já se aconteceu, que fez na sua vida. E agora você vai permitir que esse espírito venha sobre você
dizendo que o seu erro é maior que o Senhor teu Deus, dizendo que a sua tribulação é maior que o Senhor teu Deus, dizendo que o seu cansaço é maior que o Senhor teu Deus, convencendo você que tudo que você fez foi vão. Não diz a palavra que não há nada vão no Senhor, que o Senhor galardoa aquilo tudo que você fez diante dele? O espírito de Jezabel convence os cristãos a desistirem, a retrocederem, a permitir que seus erros, seu cansaço, sua falha tomam direção de suas vidas. Você já sentiu esse espírito, meu irmão? Como vencê-lo? Como vencer este espírito? Como vencê-lo? A Bíblia diz que o Senhor visita Elias, dando-lhe pão e água. E ele descansa fisicamente, emocionalmente cansado. E o Senhor o visita novamente, e dizendo: levanta, come e bebe, porque o teu caminho é longo. O que é que te livra do espírito de Jezabel? Obediência. Sem força, obedecer. Com a fé baleada, obedecer. Cansado, obedecer. Desmotivado, obedecer. Continuando, ele ainda continuava sentindo toda aquela indignação, mas ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. O que nos salva do domínio do espírito de Jezabel é a obediência. A obediência vai contra o seu querer, a obediência vai contra a sua vontade, a obediência vai contra, mas você obedece. É isso que vence o espírito de Jezabel. Não é a fé, não é a força, não é a habilidade, não são as experiências, porque muitas vezes nós não temos a força delas, mas a obediência é que faz tudo. Você obedece a Deus. Só isso. Você não entende, mas obedece. Você não consegue nem ter fé, mas obedece. Você não consegue enxergar nada, mas só obedece. E o espírito de Jezabel não consegue vencer os obedientes. Ele só detona e destrói os desobedientes. Eu quero falar com você sobre a terceira obra, capítulo 21. Primeira obra do espírito de Jezabel é acabar com o espírito de profecia. A segunda obra é fazer cansar-se, estafar o suficiente para que os crentes em suas agruras desanimem, fiquem cansados o suficiente, acham que tudo é vão. Só para nós passarmos adiante, eu quero falar assim para você. Lembra o que você já venceu até hoje na sua vida? Olha, haja principados e potestades, né? O que você já venceu? Como é que é possível permitirmos que o espírito de Jezabel nos vença? Nós não podemos permitir isso, amém? Quando você permite que o cansaço te vença, por que você não vai na igreja? Porque eu estou cansado. Por que você não orou? Porque eu estou desmotivado. Por que você não se levanta, não se posiciona? Eu não consigo mais crer, não consigo mais ter fé, não consigo mais. Olha a ação do espírito de Jezabel, trazendo em você um esfriamento tal, trazendo em você uma situação tal, que você só conhece um caminho, o retorno, o regresso, o retroceder. Mas Deus não tem prazer naquele que volta. Terceira obra do espírito de Jezabel dentro da igreja. Qual é a primeira? Matar o espírito de profecia. Segundo, cansar e desmotivar o povo de Deus. Terceiro, qual é? Diga comigo, vontade. Diga, vontade. Diga, desejo. A palavra do Senhor diz que quando nós nos convertemos, nós rendemos aos pés de Cristo todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, renunciamos a nós mesmos.
E aí aprendemos a fazer a oração de João Batista, que nós diminuamos para que Cristo cresça. Amém? O espírito de Jezabel prega o contrário. A doutrina de Jezabel é: você tem desejo, você tem vontade, você tem que fazer o que você tem vontade. Deus não anula a sua personalidade, Deus não anula os seus desejos, e assim vai adiante. Esse é o seu jeito, essa é a sua maneira, você nasceu assim, cresce assim, vai morrer assim, e vai para o inferno desse jeito também comigo, diz o espírito de Jezabel. Terceira obra deste espírito na igreja é fazer com que os cristãos idolatrem e amem a sua vontade acima da vontade de Deus. Seus desejos são maiores do que a vontade de Deus, sua vontade é maior. O que você quer é que vale na sua vida, e não o que Deus tem para você. O espírito de Jezabel entra trabalhando e dizendo assim: vai lá, é a sua hora, é a sua vez. Vai lá, faz isso, aquilo, vai. E ainda diz assim: vai em nome do Senhor, porque você acha que aquela Jezabel de Tiatira dizia em nome de Satanás? Não, ela dizia em nome do Senhor. Ela dizia: Deus está me mostrando que vocês podem sim adequarem-se a esse mundo. Deus está me dizendo, era isso que dizia. No capítulo 21 você vê uma história, um fato muito triste que aconteceu em Israel. Havia um homem chamado Nabote, que era dono de uma vinha, que ele recebera de seu pai. E que esse homem, a vinha dele fazia divisa com o palácio de Acabe. E Acabe um dia, recebendo uma palavra de Deus, porque ele falhou numa guerra, não matando o rei da Síria, Ben-Hadad. E o profeta olha para ele e diz assim: a sua vida será por conta da vida de Ben-Hadad. E ele fica desgostoso, fica triste, fica angustiado. E ele volta para casa e, não sabendo o que fazer, ocioso, olha para a vinha: vou transformar a vinha de Acabe como horta. E assim foi o que ele fez. Capítulo 21, versículo 1: e sucedeu depois destas coisas. Nabote o Jezreelita tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Era mandamento não desfazer da herança dos pais. Mas Acabe era rei, e ele tinha o governo, e ele achava que porque ele tinha o governo, ele podia transgredir tudo e qualquer um. E nós crentes, de vez em quando, alguns sempre, achamos que, porque somos crentes, porque somos filhos de Deus, podemos. Eu posso usar essa roupa porque eu quero, eu sou livre. Jesus me libertou para pecar. Só falta dizer isso. Eu posso agir dessa maneira, mas eu tive vontade de fazer. Por que você fez? Por que você pecou? Porque eu tive vontade. Mas escuta, você não domina a sua vontade? Você não tem domínio sobre a sua vontade? Quem é que te disse que você pode fazer o que você quer? Quem é que te disse que você pode ter desejo do que for, da maneira que for, e fazer do jeito que for? Quem é que te disse que você pode pecar deliberadamente sem consequências? O espírito de Jezabel atua no meio da igreja, dando aos cristãos uma falsa noção de liberdade para a libertinagem, para a escravidão. Dizendo: você pode, por que você não pode? Olha, Deus te abençoou, agora você tem dinheiro. Você pode pagar uma boa garota de programa, você pode ter isso, ter aquilo outro. Você pode, você tem dinheiro para isso, você tem recursos para isso. Por isso que Jesus, às vezes, nós não entendemos, né? Ele diz que quanto menos condição, mais perto do céu. Quanto mais condição, mais longe do céu. Quando ele disse isso, que vai ser muito difícil um rico entrar no céu. Por quê? Os ricos confundem.
Bênção com libertinagem, com coisas deliberadas. Não, eu posso fazer. Por que eu não posso? Eu posso fazer. O espírito de Jezabel, ele entra na vida dos cristãos, dando força à vontade, ao desejo. Você pode, você quer, você faz. Deus te abençoou, vai lá e faz. Depois você pede perdão. Qual é o seu pecado? Quais são os seus hábitos, os seus vícios? Quais são os seus erros? Por que a sua vida ainda não está acertada na doutrina de Deus? O que é que Jezabel, esse espírito, tem dito a você, tem convencido você? Quando é que você vai acertar a sua vida dentro da doutrina? Quando é que nós vamos colocar os nossos corações à disposição do Espírito Santo de Deus e não sofrermos mais consequências por causa do desejo? Israel teve essa experiência, que brote atavá, sepulcros dos desejos. Seu desejo pode te levar para a morte. Sua vontade pode te levar à destruição. Aí você diz assim: eu tenho necessidades. Porventura o seu Pai Celestial que te vê em secreto não sabe do que você precisa? Quando você peca porque você tem uma necessidade, você está dizendo que Deus não é capaz de saná-la. Deus não é capaz de te abençoar. Por que você pecou? Eu pequei porque eu tenho uma necessidade. Então você está dizendo que o Deus que te vê não sabe que você precisa, e você foi agir ilicitamente, ilegalmente, para ter aquilo a qualquer custo? O que é que o espírito de Jezabel faz? Abaixa o caráter e a moralidade e a mediocridade da igreja. Dá uma desacentuação. Aí eu tive vontade. Por que você fez isso? Aí eu tive vontade, foi assim, sabe, na hora, uma coisa assim. Por que você fez aquilo? Aí eu senti desejo. Espera um pouquinho. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e por isso nossa inclinação não é para a carne, mas para a doutrina, para o mandamento e para a vontade de Deus. O espírito de Jezabel faz com que você se incline para a carne, se incline para a carne, se incline para a carne, até você cair nas valas, nas covas que ela tem para você. Quais são os pecados da carne? Quais são os erros? Você não sabe? Claro que sabe. Qual é o seu pecado? Prostituição? Por meio de internet, por meio do que? De celular, por meio de cobiça, adultério? Qual é a sua vontade? Quais são os seus desejos? Qual é a sua concupiscência? Que é que esse espírito tem feito na sua mente, dando a você a falsa noção que você pode pecar sim, que você pode fazer sim. O que é que esse espírito está fazendo na sua mente, que você não tem despertado e acordado, que sem santificação ninguém verá o Senhor, que nós que somos de Deus não vivemos na prática do pecado. O pecado é algo que não aconteceu, falhou, não deu, rapidamente, mas não uma prática. O espírito de Jezabel faz isso. Ele coloca uma queda na moralidade da igreja. Pessoas assistem filmes pornográficos, cenas indecentes, sem nenhum problema. Veem coisas, participam de coisas. Por quê? Porque eu tenho vontade. É crente rindo de coisas profanas e fazendo parte e envolvendo. Por que você fez? Porque eu tive vontade. Esse espírito de Jezabel fortalece a sua vontade, fortalece os seus desejos, para que você fira a pessoa mais decente, mais excelente, mais perfeita, mais amiga que você já conheceu na vida, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, versículo 7 do capítulo 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. O espírito de Jezabel diz assim: não fica triste não.
Não fique abatido, não. Não fique sofrendo, não. Eu posso te dar o que você quer. Você quer prazer? Eu te dou. Você quer sexo? Eu te dou. Você quer luxúria? Você quer lascívia? Você quer cobiça? Eu te dou. Eu te dou, eu te ofereço. Qual é o problema? Deus não está te abençoando, Deus não está te oferecendo, Deus não está te dando o que você quer. Eu garanto a sua vontade, eu satisfaço os seus desejos. É isso que o espírito de Jezabel faz. Por isso que as coisas que acontecem na sua vida, você deve perguntar 1, 2 e 3, para ver se é de Deus. Primeiro tem que ser aprovado pela palavra, mas não vou falar sobre isso agora. A Bíblia diz assim no versículo de número 15: e sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Ela fez uma cilada e as pessoas mataram Nabote. E disse: agora é sua. Cuidado com o que você quer. Se você é um cristão cheio de vontade, cheio de desejos, cheio de querer, você deve analisar muito bem isso. Se você só faz aquilo que você quer, se você só faz aquilo que você acha que é certo, se você só faz aquilo que você deseja e você não é guiado pelos princípios da palavra de Deus, você tem que tomar muito cuidado com isso. Para nós orarmos, eu quero que você volte comigo em Apocalipse, capítulo 2. Versículo 20, agora com uma visão mais ampla. Primeira obra de Jezabel na igreja, do espírito de Jezabel: matar o espírito de profecia, o amor à verdade, a proclamação da verdade. Segundo, pegar os que estão cansados e colocá-los numa situação para estarem desmotivados o suficiente para desistirem. Terceiro, a terceira ação do espírito de Jezabel: supervalorizar a sua vontade. Quem diz que a minha vontade é a mais importante? Quem diz que a sua vontade é a mais importante? Mas eu quero, qual é o problema? Jesus olhou e disse assim na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, desde que houve a sua conversão, ela tem que ser a mais importante para a sua vida. Não é a sua vontade, mas é a de Deus. A vontade de Deus deve ocupar o primeiro lugar no centro dos desígnios do seu coração. Não é a minha e não é a sua, é a de Deus. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Como é que essa mulher conseguia fazer isso? Dentro de uma igreja, fazer com que essa igreja assumisse as práticas idólatras do momento. Eu respondo com uma outra pergunta para você. Como é que uma igreja lavada pelo sangue de Cristo, estruturada na doutrina, como é que uma igreja que tem a palavra de Deus em suas mãos, como é que uma igreja que possui o Espírito Santo, que traz testificação, exortação, ensinamento, pode permitir-se perder o amor pela verdade, perder a disposição pela verdade? Como é que uma igreja consegue, onde se tem dentro dela a ação do Espírito Santo, onde se tem a palavra, onde se tem as promessas, permitir ser desmotivada ao ponto de querer desistir? Como é que uma igreja que tem a palavra de Deus como regra geral, que tem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos, permite que a vontade esteja acima da palavra de Deus? Essa é a grande pergunta que paira. A pergunta não é como essa mulher conseguiu fazer com que uma igreja como Tiatira, uma igreja que crescia em obras, uma igreja que crescia em feitos, está numa implicação terrível como essa. A pergunta é como nós nos tornamos tão traidores da verdade.
Como nós nos tornamos tão cansados e cegos ao ponto de acreditar nessa balela satânica e querer desistir e querer retroceder? Como é que nós permitimos que a vontade do nosso coração e do nosso eu esteja acima dos princípios da palavra? Essa é a pergunta que paira. Essa é a pergunta que interessa. Tiatira recebeu a sua exortação. Tiatira recebeu o seu castigo. Como é que nós podemos permitir a ação de tal espírito em nossas vidas? Como é que a igreja da atualidade se permite essa universalidade? Uma igreja salva, uma igreja remida. Como é que um cristão consegue olhar para o pecado como algo natural? Consegue olhar para as obras do diabo nele e não conseguir identificar? Isso é algo satânico. Quem quer que eu desista, quem quer que eu diminua o ritmo, quem quer que eu retroceda, é Satanás. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. O Senhor Jesus virá buscar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. Uma igreja que não dá lugar para o espírito de Jezabel. Em nome do Senhor Jesus. Identifique a ação deste espírito em sua vida. Se você é alguém que a verdade dói, que a verdade te incomoda, que você é alguém que se diz dono de suas verdades, e quando você ouve a verdade, você diz, não é bem assim, eu tenho a minha cartilha particular. Jezabel fazia isso. Ela tinha uma cartilha paralela. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus falou conosco. A verdade não é a minha, não é a sua. A verdade é a palavra de Deus. Vamos buscar o amor pela verdade. O espírito de profecia. Que nos ensina a amar a verdade de tal maneira que, se for preciso, nós entregarmos a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Identifique qual é a ação deste espírito em sua vida e na sua família. Será que ele está agindo no primeiro plano, onde ele destona a verdade, faz com que você aceite qualquer outra coisa? Ou te pegou cansado, desmotivado e fez com que você acreditasse que Deus está longe de você? Ou então te instigando e te ensinando que a sua vontade tem que valer mais do que tudo?